sem ter esperança de perder. Vai depressa anunciando que Jesus leva fala Passei a semana, 2 semanas, estudando muito, né, para não chegar aqui sem conhecer nada da palavra de Deus, né. Mas esse texto, o qual eu vou passar para os irmãos, já está no meu coração há algum tempo. Quando uma vez eu estava deitada na minha cama e tinha acabado de ler a palavra de Deus, e Deus me deu, creio que uma revelação, porque essa palavra brotou no meu coração. E eu vou transmitir para os irmãos, peço também que os irmãos orem por mim, para que não seja eu que esteja falando, mas que Deus fale através da minha boca. Amém? Vou confessar que essa não é a minha primeira vez. Ontem fui pega de surpresa, quando fui na igreja onde meu pai dirige, e ele me chamou para trazer a palavra ontem. Então, essa não é a minha primeira vez, mas ainda estou nervosa. Né? Pedi várias dicas aí para os irmãos mais experientes, de como me cortar aqui. Vamos ver se elas me ajudam, amém? Também dizer que não deveria ser uma jovem para começar. Deveria ser uma das irmãs que estão aí mais experientes. Amém? Mas que Deus venha falar através de mim. Peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Jeremias. O capítulo 1 e o versículo 19. Vou ler. E pelejarão contra ti, mas não perecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Eu vou trazer aqui para os irmãos um relato sobre a vida de algumas pessoas. Uma delas, Mardoqueu, que em algumas Bíblias já está como Mordecai, e falar também sobre os 3 jovens que foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Bem? Se nós formos ver essas 2 histórias, vamos ver que elas têm coisas parecidas, assim, porque as 2 histórias contam que eles foram obrigados, ou estariam sendo obrigados, a prestar adoração a ídolos ou a outras pessoas. Se nós vamos ver a história de Mardoqueu, né? Lá no capítulo 2 do livro de Esther, no versículo 5, diz assim, que havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Mardoqueu, ele era primo
de Esther, o qual tinha tomado Esther como filha após a morte dos seus pais. Como os irmãos também sabem, Esther foi levada ao palácio para servir na casa do rei e foi escolhida para ser esposa do rei. E Mardoqueu, após esse evento, ele costumava ir todos os dias à porta do palácio para saber notícias sobre Esther. E perguntava sobre Esther, né? E numa dessas idas ao palácio, ele ficou sabendo sobre uma conspiração que estava sendo feita contra o rei, onde Teres e Bigdan, que eram dois eunucos do palácio, estavam tramando contra a vida do rei. E ele ouviu e fez saber a Esther sobre essa história. E essa história chegou a tempo ao rei, antes que ele provasse do vinho, porque tinham colocado veneno no seu vinho para que o rei morresse. Mas essa história, essa conspiração foi ouvida por Mardoqueu, e esse levou até Esther para que ela passasse ao rei. O rei foi salvo e mandaram se escrever esse fato nos livros das crônicas, onde esses livros eram onde todos os acontecimentos eram escritos. E passando alguns dias, também um homem chamado Amã, ele criou ódio contra Mardoqueu. E esse ódio foi tão grande que, pelo fato de Mardoqueu não prestar referência a ele, esse ódio foi crescendo. E esse ódio chegou num ponto que não apenas ele queria e desejava a morte de Mardoqueu, mas ele sabia que só a morte de Mardoqueu não seria o bastante. Então ele queria acabar e exterminar com todos os judeus naquela época. E ele conseguiu, Amã conseguiu a admiração do rei, o qual fez um plano e chegou ao rei e disse: devemos acabar com esse povo, né, que não presta reverência, adoração.